Olá, como você está? Espero que esteja bem e em paz. Hoje nós aqui no nosso Café com Jesus, em mais uma edição. Então, vamos para Gênesis 31, leitura e depois reflexão, sem delongas. Então, para a leitura primeiro. Jacó foge de Labão. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos e lhes disse: Vejo que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que eu trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele me tem feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: As crias são picadas, serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: As que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Então ele disse: Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: Temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Padã-Arã para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Labão persegue Jacó. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: Que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida em segredo. Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu a Labão: Tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo. Qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse a seu pai: Não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram.
e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você nos 14 anos, em troca das 2 filhas suas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. O acordo entre Labão e Jacó. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar Saaduta, e Jacó o chamou Galeede. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: que o Senhor nos vigie a mim e a você quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e essa coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que ali estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou e depois voltou para a sua terra. Senhor, muito obrigado pela leitura que nós tivemos hoje, de Gênesis capítulo 31. Pedimos agora, Pai, direcionamento e discernimento para refletirmos sobre a Tua palavra. Nos dá força e ânimo, nos dá discernimento e inteligência. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, Gênesis 31 relata então um momento crucial de transição aqui. Por quê? O fim dos 20 anos do serviço de Jacó para Labão e o retorno dele para a terra prometida. Olha só que beleza, um capítulo marcado então por tensões familiares, fugas, acima de tudo pela soberania e pela proteção divina. E aí nós temos no início do versículo 1 até o 16, primeiro tópico que a gente vai falar desse resumo é o chamado divino e a decisão de partir. Primeiro, a hostilidade. Jacó percebe que os filhos de Labão ali estão com inveja da sua prosperidade e nota também que a atitude do próprio tio Labão, tio e sogro Labão, mudou em relação a ele. Depois, a ordem de Deus, nós vemos ali que o Senhor fala com Jacó no versículo 3, volte para a terra de seus pais, de seus parentes, e eu estarei com você. E aí o conselho da família, em que Jacó chama então as suas esposas, Raquel e Lia, para o campo, explica a situação ali a elas, relatando então como Labão o enganou, mudando o seu salário 10 vezes, nada menos que 10 vezes. E as esposas, inclusive, apoiam a decisão de partir, reconhecendo que Deus tirou a riqueza do pai delas para proteger a própria família delas. E aí nós temos a questão da fuga, e o roubo dos ídolos nos versículos seguintes, 17 até 21, essa partida furtiva, aproveitando-se então da ausência de Labão, que havia saído para tosquear as ovelhas, Jacó coloca a sua família nos camelos e foge secretamente em direção a Gileade, levando todos os seus rebanhos que haviam crescido daquele rebanho lá malhado, listrado e assim por diante. Mas assim, então eles estavam juntos ali, como é que era isso? Se Labão foi tosquear as ovelhas, como é que era isso? Bom, gente, é assim, tá tudo misturado? Não é isso, tá? É porque a gente pode ter esse entendimento ali no capítulo anterior, Porque ali o que acontece? No mesmo dia que eles fizeram esse trato, o que aconteceu? Labão, que era também tão enganador quanto Jacó, pega e tira as ovelhas listradas, malhadas, vamos dizer assim, ele leva a 3 dias de distância para que os seus filhos cuidassem, e Jacó ficou ali só com o rebanho, digamos assim, monocrático. Então o que acontece é o seguinte, o rebanho estava tudo junto, misturado? Não.
os rebanhos não estavam misturados. Pelo contrário, eles foram, na verdade, rigorosamente separados por Labão numa tentativa de boicotar Jacó. Então, como é que funciona isso? Olha a logística só. Quando Jacó propôs ficar ali apenas com os animais listrados e malhados, Labão agiu rápido para tentar passar o que? A perna, né? Aí naquele mesmo dia retirou do rebanho todos os machos e fêmeas que já tinham essas marcas e entregou todos eles para o cuidado dos seus próprios filhos. E aí, para garantir que esses animais não cruzassem com os rebanhos que ficariam aos cuidados de Jacó, pois isso ia aumentar o seu salário, Labão estabeleceu então uma fronteira física. A gente vai ver no versículo 36 de Gênesis 30, perdão, e colocou a distância de 3 dias de viagem entre ele e Jacó. 3 dias, conte comigo isso aqui. Depois a gente vai ver o seguinte, a moradia e o acampamento são separados. Eles não viviam na mesma propriedade, ou então no mesmo acampamento. Eles habitavam a mesma região que era Padã Arã, mas o pastoreio de grandes proporções ali no Antigo Oriente, ele exigia vastas extensões de terra para garantir o quê? O pasto e a água. Os filhos de Labão ficaram então a 3 dias de distância cuidando dos animais malhados, essa riqueza que foi separada ali por Labão. Jacó ficou então em outro acampamento cuidando do rebanho de cor sólida que sobrou de Labão. E foi a partir desse rebanho monocromático, digamos assim, pela providência divina, que começaram a nascer os animais ali então malhados, que formaram a nova riqueza de Jacó. E aí o que acontece? Qual que é essa janela perfeita para fugir? A tosquia das ovelhas, pessoal, era um evento longo e trabalhoso que exigia a presença do dono. Labão precisou o quê? Se deslocar para onde estavam seus rebanhos nessa distância de 3 dias. E isso fez o quê? Isso criou o cenário ideal. Por quê? Labão e seus filhos estavam longe e ocupados, certo? Porque isso exigia a presença ali do dono para fazer essa tosquia das ovelhas. Jacó teve tempo hábil, então, para fazer o quê? Para reunir suas mulheres, seus filhos e seu próprio imenso rebanho, sem levantar qualquer suspeita sobre isso. E aí depois o que acontece? Essa geografia aí toda explica ali em Gênesis 31, 22, que no 3º dia foi Labão avisado de que Jacó tinha fugido. Então o mensageiro que descobriu a fuga de Jacó levou 3 dias viajando para conseguir avisar Labão lá nos campos da tosquia. E olha só que ironia divina, espera um pouquinho aí. Café com Jesus é muito bom. Bom, o que eu estou falando é o seguinte, que a distância física de 3 dias que Labão criou por pura ganância para evitar que os rebanhos se misturassem e dessem lucro para o genro, foi, gente, exatamente a margem de tempo que forneceu a Jacó a vantagem necessária para que ele escapasse com segurança. Olha só que interessante. Bom, feito esse parêntese grande que a gente precisou colocar para você entender um pouquinho melhor, a gente tem aí a questão dos ídolos do clã, que nós chamamos de terafins. Antes da fuga, Raquel rouba os ídolos do clã que pertenciam a seu pai, um detalhe que iria gerar uma grande tensão mais à frente. E aí a gente vê no versículo 19, enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seus pais os ídolos do clã. Gente, só para vocês entenderem, né? Hoje, na verdade, não seria roubo, né? Seria aí, digamos, um furto pela nossa dogmática jurídica detalhista, moderna, seria um furto, não um roubo. Roubo porque quando tem uma violência contra alguém para poder subtrair alguma coisa. No furto é aquela coisa furtiva, né? Escondida ali, uma questão diferenciada. Mas aqui a Bíblia, que não está muito preocupada com isso, daquela época, né? Daquele momento, ali a tradução bíblica e aí o próprio hebraico original falam realmente dessa raiz ganab, que é realmente ali se apropriar indevidamente mediante um ardil. Então, o que acontece é o seguinte, que o foco aqui é justamente na dissimulação, ressaltando então a complexidade dessa família, onde o engano, né, era usado ainda como uma ferramenta de justiça particular, de justiça privada. E aí o que quer dizer isso, né? A gente pensa que, será que ela tinha uma idolatria nesse sentido, gente? O enigma dos terafins e o direito de herança, por que Raquel roubou os deuses de seu pai e por que Labão ficou tão desesperado para recuperá-los a ponto de perseguir Jacó por 7 dias. Muitas vezes a gente lê isso só como se fosse uma idolatria, como eu já falei para vocês, mas é o seguinte, nós tivemos descobertas recentes, como aqui as tábuas de Nuzi, documentos jurídicos do Antigo Oriente Próximo, que revelam um forte contexto jurídico. O que é isso? Naquela cultura lá daquela época, possuir os ídolos da família
frequentemente equivalia a deter títulos de propriedade e o direito à herança principal do clã. Não tinha ali uma certidão de propriedade, esse tipo de coisa. Eram esses ídolos, eram esses, vamos dizer assim, esses terafins que representavam isso. E aí, por isso que Raquel e Lia já tinham declarado aí no versículo 14 e 15 que elas se sentiam lesadas. Aí o que acontece, né? Ele vai falar, elas vão falar assim, a Raquel vai falar, acaso ainda temos parte na herança da família de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, mas já gastou tudo que foi pago por nós. Então, o roubo de Raquel, para nosso entendimento, ele não foi apenas, né? Vamos dizer bem claro isso, apenas um desvio espiritual, mas possivelmente foi o quê? Uma tentativa humana e ilícita de fazer justiça com as próprias mãos, garantindo a herança que ela sentia que o pai havia roubado delas. Então é um lembrete para a gente que mesmo quando a gente tem razão, essa nossa indignação contra a injustiça, se a gente tenta resolver o problema com as ferramentas erradas, o que acontece, né, com o engano, com o roubo, com o furto, isso gera então o risco de morte, como Jacó, sem saber mesmo, sentenciou Raquel ali à morte no versículo 32, você pode acompanhar isso. Então, feito esse à parte, vamos em frente aqui para a nossa caminhada, né, na nossa conversa. Temos aqui a perseguição e a intervenção de Deus, dos versículos 22 até o 35. Primeiro ali, o aviso em sonho. 3 dias depois que dali está indo buscar Jacó, Labão descobre a fuga e persegue Jacó por 7 dias. Na noite, antes de alcançá-lo, Deus aparece a Labão em sonho e o adverte seriamente a não fazer nenhum mal a Jacó. Veja só, um ímpio tendo um sonho em que Deus o adverte para não fazer mal nenhum a Jacó. Labão alcança então o acampamento, confronta Jacó, ele o acusa inclusive de fugir como um criminoso, de não permitir uma despedida de seus netos e filhas e de roubar os seus deuses. E Jacó, sem saber do furto de Raquel, permite que Labão procure os ídolos e decreta que quem tiver ali deve morrer. Raquel esconde os ídolos na sela do camelo e se senta em cima deles, enganando o pai ali sob a desculpa de estar em seu período menstrual, né, seu período de regra. E aí nós temos aí, né, naquele limite da situação toda, aquele ápice da situação conflituosa, ali nós temos a defesa de Jacó, o desabafo dele, uma indignação. Como os ídolos então não são encontrados, Jacó se ira e profere então um forte desabafo. Ele lembra ali dos seus 20 anos de trabalho exaustivos, suportando o calor do dia, o frio da noite, arcando com os prejuízos de qualquer animal perdido. E o testemunho também da providência em que Jacó reconhece publicamente a proteção de Deus como sua única defesa. Versículo 42, vamos ler ali. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivesse comigo, com certeza você me mandaria embora de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. Então essa expressão temor de Isaque, na verdade, ela não descreve um sentimento humano de medo, gente, mas ela funciona como um título divino exclusivo da reverência que havia por parte de Isaque, pai de Jacó, em relação a esse Deus e como ele havia feito essa provisão toda e a obediência, né, essa questão desse temor reverencial que é bonito de ver, temor de Isaque, né, que interessante aqui como é chamado. Então, nesse sentido, a gente entende que é uma reverência profunda que transcende então a mera religiosidade teórica. E seguindo adiante aqui, a gente vai perceber aqui que, na verdade, essa questão da defesa, né, de Jacó em relação à questão de ter que dar conta de cada ovelha aí que tivesse tido um problema, esse tipo de coisa ali, o que acontece é o seguinte, que o Labão quebrou a ética e o costume daquela região, por quê? Porque diferente do que era feito, né, que o pastor ele trazia os restos mortais para provar que não houve negligência e o dono é que assumiu o prejuízo, nesse caso aqui, Labão fez o quê? Obrigou Jacó a arcar com todo e qualquer risco e prejuízo que ele tivesse. E sem contar que ele alterou várias vezes, aí 10 vezes, os termos do contrato feito com Jacó. Então, nesse sentido, é importante que a gente perceber, né, que Deus viu o sofrimento ali de Jacó, no versículo 42, como ele fala, e mostra, então, o texto que Deus não está alheio às relações de trabalho, aos contratos abusivos, à ética no dia a dia. A providência de Deus atua no cotidiano, validando o trabalho honesto e julgando a exploração. E depois é feito ali o acordo, né, a aliança em Mispá, o tratado de paz, reconhecendo que não pode nem deve ferir Jacó. Labão propõe um acordo de não agressão e aí tem pedras como testemunha da aliança e aí nesse sentido acontece essa questão, né, de colocar aí Deus como testemunha
de que um não roubaria o outro, um não teria nenhum tipo de problema em relação ao outro, já que parece que a desconfiança ali era mútua, né? Tanto é que ali a gente vai perceber que Mispá significa torre de vigia, quer dizer, Deus verificando tudo aquilo. De qualquer maneira, o que a gente entende que a graça de Deus ela é tão grande que Deus se dispõe mesmo a ser até fiador de um tratado de paz entre dois homens que não confiam um no outro. Então, Labão estava dizendo ali na prática, como eu não poderei mais vigiar você, Jacó? Então, assim, Deus é que vai cuidar dessa parte agora. Então, Deus vai estar com os olhos em você para que você não machuque minhas filhas, não pegue mais outras mulheres e assim por diante. Olha só que complicação, né? E aí nós vamos perceber que esse Deus pacificador, que é o guardião da ética relacional, garante que a violência não prevaleça, mesmo quando não há amor entre as partes. E aí Jacó então usa esse nome raríssimo, né, o temor de Isaac, como eu já falei para vocês, que aponta para essa profunda reverência que havia em relação a esse Deus. E na manhã seguinte, então, Labão beija e abençoa suas filhas e netos, não se fala mais sobre se ele deu tchau ali para Jacó ou não, ficou uma situação, né, meio que, digamos assim, no silêncio, e retorna então para casa, selando a separação divina entre duas famílias. Reflexão para nós, o que acontece? Esse capítulo, gente, é um retrato excelente de como Deus atua na história humana no meio do caos. Mostra um Deus que intervém em ambientes de trabalho injustos, também protege os seus durante transições vulneráveis e conduz as situações para cumprir os seus propósitos. Um texto riquíssimo para a nossa meditação sobre oração, paciência e certeza que Deus vê o nosso sofrimento e o trabalho, a luta, né, o suor das nossas mãos. Desafio para a gente hoje é que nós resistamos à síndrome de Raquel. Quando nós esbarramos nesses Labões da vida, e não são poucos, são muitas pessoas que alteram a regra do jogo, pessoas que agem sem ética, que tentam nos explorar nas relações de trabalho, nos nossos negócios, a nossa inclinação natural, o que é? É tentar fazer justiça com as próprias mãos, não é verdade? Tentação de usar atalhos, de simulação ou pagar na mesma moeda para resguardar os nossos direitos. O verdadeiro chamado desse texto, então, é que a gente viva nesse temor de Isaac, que foi mencionado no versículo 43 e no versículo 52. Fazendo o quê? Transferindo essa carga de ansiedade para uma vida de oração. Transformar a nossa legítima indignação por uma injustiça e uma entrega difícil de fazer, mas que nós coloquemos isso aos pés do Supremo Juiz, mantendo a nossa ética inegociável. O desafio, então, é que a gente continue trabalhando com excelência, defendendo o que é certo, com integridade, e que a gente possa descansar na certeza de que Deus é a testemunha invisível do nosso suor diário, nossa dificuldade diária, a nossa labuta diária. E Ele mesmo intervém nas causas injustas e garante de forma soberana que nós tenhamos paz e garante também a nossa herança. Então, espero que você tenha gostado hoje da nossa conversa aqui no nosso café. Café com Jesus. Desejo tudo de bom para você. Deus te abençoe. A paz. Valeu!